Oi, 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 boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Com um sorriso Invisalign, tudo se encaixa. Você sempre pronta para brilhar na ginástica. Boa noite, pessoal. Botando só uma musiquinha de fundo pra nós aqui hoje. Pra gente começar a nossa live, que hoje vai falar sobre a oração e o louvor, né? Então vamos orar pra gente dar o início. Amém? Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigada porque o Senhor tem me feito companhia, tem me ajudado. O Senhor tem colocado essas coisas no meu coração, tem ministrado. Então, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade, porque é do Senhor, né? Veio da sua parte. Então, eu peço em nome de Jesus, né? Que o teu Espírito Santo esteja conosco a todo momento. Que esse vídeo, não só agora, mas depois também, para quem for assistir, Deus, que venha estar edificando a alma, venha estar trazendo conhecimento, venha estar despertando, para poder nós estarmos fazendo de acordo com o para que nós possamos louvar o teu nome, agradecer o seu nome da maneira correta, né? Segundo a sua visão, Pai. Então, no nome de Jesus, manifesta o teu Espírito através dessa live, de acordo com a sua vontade, né? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E a minha convidada já está aqui. Então, eu irei chamá-la agora para nós começarmos. Deu? Vamos ver. Deu uma travadinha. Vamos tentar de novo. Tá dando. Não sei o que está acontecendo. Porque eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Vai dar certo. Eu te enviei o convite de você quer tentar você aqui? Vamos. Não. Agora Agora veio. é isso. Agora então. Pronto. Agora toda pessoa, toda live que vai fazer aqui, o inferno tá tão bolado assim. É desse jeito. Tudo bem, Boa Karen? noite. Tudo Boa bem, graças a Deus. noite. Ah, que bom. Eu que te agradecer de novo, né?
Eu tava pensando aqui em casa hoje, eu falei assim, a Xera não é muleta não, mas ela tá sempre me apoiando, né? Estamos aqui para isso, estamos aqui para servir o reino. Nossa, vai edificar bastante, né? Agradecer bastante. Era para essa live ter acontecido semana passada, mas houve imprevistos, não deu, né? Aí eu mesma ia gravar um vídeo depois separado, mas aí, como você se ofereceu, a gente não perde a oportunidade, né? É assim, chegou, Na a gente verdade, agarra ela. eu achei que você já tinha feito, né? Aham. Esse tema. Aham. É porque era para ser no sábado, era para ter sido no sábado. Deixa eu tirar aqui o óculos, está dando reflexo. Era para ter sido no sábado, só que eu não fiz, né? Eu ia fazer o estudo, igual eu tinha te falado. Mas aí, quando você falou que fazia, meu filho, eu não pensei duas vezes. É um tema que eu gosto bastante. Não, e é uma coisa que eu acho que para a gente como igreja tem que trazer muito entendimento, né? E dentro disso daí, já que nós temos que ter entendimento, então eu já quero começar com uma perguntinha assim. Porque quando a gente fala louvor, de uma maneira automaticamente da gente já vai nas músicas, né? Nos cânticos. E o louvor em si, na verdade, não é isso. Faz parte também, mas não é isso. Então eu queria que você começasse aí explicando pra gente o que é o louvor e essa diferença, né? Que a gente sabe que o cântico é uma das maneiras, né? É uma das coisas, mas essa diferença. Vou tirar o chiclete da boca. Vamos lá. Gente, Deus abençoe. Graça e Amém. paz, paz do Senhor, shalom, seja lá como você quiser ser cumprimentado. Glória a Deus. Aleluia! Vamos lá, o que acontece? Na verdade, basicamente, são duas diferenças, né? Porque, assim, muitas vezes se confunde louvor e adoração, e dentro disso tudo, eu falo que faço um sanduíche com a música no meio, né? Então, tipo assim, o que é o louvor? O louvor sobre alguém. Então, trazer o âmbito espiritual sobre Deus é aquilo que eu falo sobre Deus, é aquilo que eu falo sobre quem Deus é. Ou seja, isso qualquer pessoa pode fazer. Apta para falar o que ela acha que Deus é. Ela não precisa ter muito conhecimento, ela não precisa ter muita intimidade. Então, o louvor faz menção àquilo que eu vou falar acerca de alguém. Então, eu posso falar isso sobre Deus e eu posso falar sobre qualquer outra pessoa. Ok? Agora, a adoração é diferente. A adoração ela vai fazer menção a algo muito profundo, algo muito do íntimo, do coração. A adoração ela faz menção às nossas emoções no que diz respeito à convicção de fé, a posicionamento daquilo que eu vou dar para Deus. Então, a adoração ela faz menção àquilo que de fato existe dentro de mim, do meu ser, para Deus. Vou dar um exemplo, alguns exemplos para a gente contextualizar isso biblicamente. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Jesus está ali conversando com a mulher samaritana e ela fala para ele assim, olha, alguns falam que o lugar de adorar é aqui em Samaria, outros falam que é lá na Judéia. Aí Jesus fala para ela, então, querida, deixa eu te explicar uma coisa, não é lá e nem cá. Porque é chegado um tempo, e esse tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é um lugar físico, é um lugar dentro de mim. Então, tipo assim, a adoração faz menção a algo profundo do espírito. Então, não é a minha opinião acerca de alguém. E detalhe, a adoração, ela só tem um alvo, Deus. O louvor, não. O louvor, ele tem vários alvos. Se eu quiser te louvar agora, Nanda, eu vou começar a atribuir qualidades a você. E isso não é pecado. Agora, te adorar eu não posso. Por quê? Porque não existe nada em você com tamanha grandeza e santidade que me leve a prostrar e adorar você. Errado. Então, talvez sejam essas as distinções que precisam ficar claras. Louvor não é música. Adoração não é música. Embora a música nos leva a atos de louvor, porque para e pensa.
existem várias canções que estão atribuindo adjetivos a Deus. Maravilha! Sim. E existem músicas que vão me levar a um momento de adoração. Só que o que a gente precisa entender é que não é só isso. Porque a adoração faz menção a uma vida de devoção a Deus. Então, tipo, eu não fico 24 horas cantando, lá, 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 lá. Mas a minha vida, ao passo daquilo que eu vou fazendo na minha peregrinação, vai adorar ou não a Deus. Então, Sim. qual que é um exemplo maravilhoso do tipo de adoração que Deus quer? Quando Deus ele chama Moisés e ele fala assim, Moisés, pega uma pedra aí e escreve tudo que eu vou te falar. Aí a gente vai para Êxodo capítulo 20, versículo 1. A primeira coisa que Deus manda Moisés escrever, que a gente precisa adorar. Resumindo, a gente adora só a Deus. Aí vem Jesus e ele fala assim, olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Qual que é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso faz menção à adoração. E a adoração é uma vida de adoração, não é um momento de adoração ali enquanto alguém está tocando um instrumento, enquanto alguém está cantando, não. É adoração aquilo também? Espero que seja, né? Em nome de Jesus que seja. Porque eu não estou dentro do coração das pessoas. Mas aquilo ali é só um momento. Mas quando Deus ele chama Moisés e Moisés passa aquele tempo ali com Deus no monte, isso está fazendo menção à vida de adoração que Deus espera que nós tenhamos. Entende isso? O que significa introduzir Moisés no monte com Deus, a sós? Ninguém podia estar junto, era só os dois. Intimidade. Intimidade e comunhão não é no meio da multidão, é você e Deus. Você é uma mulher casada, quando você vai ter intimidade com seu marido, ninguém entra, é você e ele, não é? Então é isso que Deus espera de nós. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque assim, eu vou falar tudo de uma vez, porque é tudo muito respondendo a sua pergunta. Por exemplo, você está aí com o seu telefone na sua frente, certo? Sim. A adoração, Nanda, ela faz menção àquilo que eu movo. Para eu mover alguma coisa, eu preciso tocar. Eu tenho duas opções. Ou você está com o telefone na sua frente. Para você movê-lo, ou você vai lá com a sua mão e move, ou você vai pedir alguém para fazer isso para você, não é? Sim. Exatamente. Só que quando eu peço alguém para fazer isso para mim, eu vou perder o benefício do toque. Eu vou perder o benefício de eu mesma fazer e mover. Então a adoração faz menção a isso. Vou te dar outro exemplo bíblico. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Quando aquelas 5 virgens imprudentes, elas falam assim, olha, me dá um pouco do seu azeite. O que elas estão fazendo? Mandando outra pessoa tocar e mover porque elas não quiseram fazer. E aí eu quero usufruir de algo que eu não participei e Deus não recebe. Então é um fogo estranho, né? Que é aceso e Deus não recebe isso. Então, tipo assim, a adoração faz menção ao movimento que eu faço para tocar na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito, na pessoa de Cristo. Então, tipo assim, é essa adoração que Deus espera. Isso é adoração. E o louvor, música, ele entra nisso também. Por quê? Porque se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, tudo que eu fizer vai adorá-lo. Então, tipo, eu não preciso ter a voz maravilhosa, eu não preciso ser o musicista, né, na questão dos instrumentos, mas se eu tenho relacionamento, intimidade com Deus, uma vida devota a Ele, tudo que eu fizer vai adorá-lo. Então, tudo que eu tocar vai ser com conformidade ao coração dele e eu vou mover a presença do Espírito de Deus. E quando eu movo a presença dele é porque eu estou tocando nele, não naquele momento de louvor ali, mas é porque a minha vida faz isso todos os dias, porque eu tenho intimidade com ele. E nesse momento que se confunde com a música, que a música, na verdade, ela não é voz, é o meu momento de adoração em público. Só que para ser real, esse momento de adoração também precisa ser no secreto. Então, tipo, quando eu tô ali louvando um cântico, uma música, tem que ser tão verdade, igual é no meu quarto. E aí, enquanto eu adoro ele em público, o Espírito de Deus está sendo tocado pela minha adoração. E esse
Espírito toca as pessoas. Então, tipo, a pessoa que tá ali cantando, tocando instrumento, ela tem que ter consciência que ela está fazendo isso para ele. E aí ele vem e ele faz o que tiver que ser feito no ambiente. Então, basicamente, é essa a diferença. Existem várias canções que são louvores que não toca nada e não faz absolutamente nada. Por quê? Porque, infelizmente, aquelas pessoas são excelentes cantores, são excelentes musicistas, mas péssimos adoradores. Isaías vai falar sobre isso, né? Ele vai falar assim, olha, esse povo aí, eles me louvam com a boca, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque a adoração faz menção à profundidade. Aquilo que é real dentro de mim em relação a Deus. A presença, né, que é a diferença, é a questão que enquanto eu fazia meus estudos também, é assim, tudo que eu descobri no estudo é o que você falou aí, né, que é isso aí, a questão de você trazer a presença de Deus realmente no ambiente que você está, não porque você está ali naquela hora cantando ali, mas é porque já é algo que está em você. Então está em você, você chegou, ela chegou junto com você, e aí na hora que você foi adorar, ela se manifestou de uma maneira mais intensa, não porque você é, por quem você é, né? Mas por quem ele é em você. É diferente. E aí, tipo assim, só que aí, enquanto eu fazia o estudo também, né, me veio a questão até do discernimento, né? Lógico que com a sabedoria, que não é pra gente chegar também com cedo, né? Não, você não está cantando para Deus nem nada, mas até isso aí, até essa questão dessa intimidade, dessa presença, faz a diferença nisso. Porque se você está num ambiente, porque no meio, numa época, igual hoje, de redes sociais, em que se você tiver uma voz muito bonita, você postou um vídeo, as pessoas gostaram, você está famoso, você está alcançando pessoas, se a pessoa não tiver esse tipo de vida e discernimento, qualquer pessoa que chegar cantando para Deus, é para Deus. Né? Vamos dizer assim, a pessoa não sabe, não tem entendimento, está cantando bonito ali, me fez chorar, é para Deus. É tipo igual orar em línguas. Que as pessoas não têm muito discernimento. Aí elas acham que todo mundo que está orando em línguas tá cheio de Deus. Exatamente. E nem sempre está cheio de Deus. Muitas vezes está cheio do Satanás. E falando que faz línguas ainda, né? Só que aí liberando tanto de maldição através daquela oração ali em língua. E falando amém. Uhum. Só que aí a questão é isso aí. A diferença está, igual uma vez os debatores que eu estava acompanhando a Gabriela Rocha no devocional que ela estava fazendo, e ela estava muito a tecla disso aí, a presença. É a presença. É a presença. Né? E isso aí é algo que aí começou a despertar, não que a gente não saiba, né? Tem que ter a presença de Deus, mas de uma maneira mais intensa ainda, que começou a despertar, que de fato é a presença. É aquela, aí é onde, quando você começa a caminhar para esse lado do entendimento, vai deixando Deus te mostrar, você começa a entender que, tipo assim, cara, na eternidade eu sou a presença. Né, eu vou morrer, vai ficar. Eu não vou ter mais um, eu não vou levar um comigo quando eu morrer, eu não vou levar duas comidas comigo quando eu morrer. Vai ser a presença. Então, se a presença não estiver comigo aqui, não vai. Né? Então, acho que é o ponto de Deus. É o que está faltando hoje, de fato, vamos dizer assim, 100%, né? No meio da igreja. O foco. Deus. Quando ficar de uma maneira geral mesmo esse foco, aí o negócio, aí eu acho que vai começar, principalmente no meio da igreja brasileira, de fato, acontecer acontecer milagres, né, voltar, tipo assim, voltar a igreja primitiva. E milagre para a igreja, para os apóstolos, era a fichinha, né? Eles passavam, levanta e anda, ressuscitava, fazia os fogos, era fichinha. Na causa da presença que eles tinham, eles conheciam. É isso e é o foco que está faltando. E essa questão da adoração.
de ser diário, né? É igual você falou, de a prática. É a gente de fato estar praticando, de estar vivendo aquilo ali, porque quer agradar a Deus, né? O coração só quer agradar a Deus, porque você quer deixar Deus feliz com você. E aí, de quebra, ele tá tão feliz que ele vai lá e vai te dar um pouquinho de mim, peraí. Vou levar um pouquinho da coisa. É fazer como Moisés falou. Né? Eu não me faça isso. Isso aí que você tá falando. Isso aí que você tá falando é o benefício de se posicionar para tocar, para mover. Exatamente. E, cara, aí você começa, eu acho que quando, mesmo que seja o mínimo, você começa a experimentar mesmo da presença, e você começa a entender, você vai querendo aquilo ali de uma maneira diferente. Você não quer mais outras coisas. Deus, eu quero estar aqui, mas eu quero toda a sua presença. Né? Aí muda. E é interessante, tipo assim, porque quando a gente vai, mesmo que a gente começa com essa intenção, querendo ou não, ainda tem aquele, vamos dizer assim, um pouco do egoísmo, no sentido assim, ai Deus, eu quero a sua presença porque eu estou vendo que eu estou muito assim para pessoas, então eu quero olhar pessoas. Só que aí você começa a buscar e vai pedindo, só que Deus, ele muda a sua maneira de olhar para as pessoas. Não é que ele faz você parar de olhar para as pessoas. Né? Aí, tipo assim, as pessoas, você começa a se aproximar da alma das pessoas, aí aquela pessoa que você tem mais, você já começa, você vai aprendendo a lidar com aquilo ali, porque você já começa a entender certas coisas em relação à alma da pessoa, o comportamento da pessoa. E aí o seu coração vai sentindo o amor de Deus pela pessoa. Vai sentindo do amor de Deus pela pessoa. E aí é isso aí, né? É diferente, né? É diferente. Você vai se aproximando de uma maneira diferente. E eu acho que é isso aí, essa alegria que você está deixando Deus feliz por causa disso. Né? E para você, Sharon, quem você vê, assim, eu acho que até, graças a Deus, não é possível, né? Mas do jeito que estão, igual eu falei, que estão hoje em meio de época de redes sociais, internet, para você, quem você diria assim, que pessoas que você olha e fala que são influências que você olha e fala assim, não, realmente essas pessoas, apesar de eu não estar no dia a dia, né? Eu não ter esse contato com a pessoa no dia a dia, mas é pessoa que, tipo, se através do Espírito eu consigo olhar e falar, não, é uma pessoa que me influencia para mim estar mais perto de Deus, nesse meio de adoração, de louvor, assim. Olha, Nanda, eu vou te ser bem sincera. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito esse hype aí de redes sociais, não. Eu tô para te dizer assim que eu tenho redes sociais porque foi algo que Deus, eu já até testemunhei isso para vocês, que Deus ele me pediu para fazer porque eu não tinha nada, eu não tinha Instagram, eu não tinha absolutamente nada, eu nunca fui muito fã dessas coisas. E aí Deus pediu para que eu fizesse, para que fosse um canal para evangelizar. Então, assim, eu não sou muito ligada nessa coisa de internet, redes sociais, e assim, para dizer bem a verdade, tem hora que os meninos falam assim, nossa, você viu essa música, não sei o que lá, tá estourada e tal. Eu falo, não é mesmo? Deixa eu ver. Porque, tipo assim, eu não sou de ficar acompanhando, não. Muito honesta. As minhas referências, sinceridade, é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Quem que te ajuda, que olhe por você, que te discipula? Tem, com certeza. Só assim, eu aprendi muito logo no início da minha conversão que eu precisava focar nessas 3 pessoas. E realmente eu queria uma vida diferente da vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Eu aprendi isso muito cedo. A não ficar olhando para o que tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, glória a Deus por isso, com certeza tem. Mas assim, eu convivo com muitas pessoas, admiro algumas pessoas, com certeza, mas para mim te falar assim, me inspiro nelas, sinceramente, tipo assim, a minha inspiração
adoração, ela vem toda por meio da pessoa de Deus através da Bíblia. Então, tipo assim, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo aquilo que Jesus ele mostra para mim que verdadeiramente é louvor e adoração. Aquilo que eu vivo dentro do meu quarto com o Espírito Santo, ele conversa comigo, ele fala para mim o que é a expectativa do coração de Deus em relação à adoração. E eu vejo muito assim, em relação à questão do ministério de música na minha vida, eu vejo muito que quando você é íntimo de Deus, quando você tem uma vida de devoção a Ele, Ele vai gerando identidade de adorador. Então, tipo assim, por mais que você possa olhar para alguém e falar, poxa, eu vejo o Espírito Santo na vida dessa pessoa, eu vejo como ela move o ambiente espiritual, eu não posso, tipo assim, pegar aquelas características porque é a identidade dela. Então, eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Tanto que, até em relação a composições, eu vejo muito a identidade do céu, sabe? Porque são coisas que, por mais que eu tenha um intelecto, eu jamais escreveria de mim mesma. Então eu vejo muito Deus preservando essa identidade do adorador no sentido de cada tempo ele destrava algo no mundo espiritual específico para aquele tempo. Por exemplo, teve pessoas que Deus usou na área da música com cunho de cura, com cunho de liberdade, com cunho de realmente levar a igreja para essa atmosfera de adoração, de trazer o céu para a terra. Mas esse tempo que a gente está vivendo agora como igreja é um tempo em que Deus ele vai mover a igreja a um arrependimento muito profundo para que haja uma intimidade muito bem profunda e estável. Porque a igreja ela vai viver algo muito poderoso na questão do avivamento. Amém. Porque o avivamento ele só é real quando a igreja sai das quatro paredes, né? É algo diferente disso, é só renovação espiritual. Avivamento é quando a igreja ela sai das quatro paredes. Então, tipo assim, eu vejo que as que ele trouxe ao meu coração são muito nessa pegada. Avivamento espiritual, de avivamento, de ressurreição do espírito. Então, tipo, as pessoas para esse lugar de intimidade com Deus. Que é uma questão, assim, da identidade do adorador. Então, assim, mas é óbvio, todos que eu acho muito gracioso que Deus usa para fazer, tipo a Gabriela Rocha. Eu não acompanho, mas eu conheço aquela menina mesmo que era do Ministério Zoe, que agora ela acho que canta sozinha, né? Para o nome dela, mas admiro muito o ministério dela. Acho que o que ela faz, tipo assim, que Deus usa ela para fazer é surreal e a gente percebe que ela tem intimidade com Deus. E tem muitas outras pessoas aí que tá no hype, né, conhecido, tipo, tem uma outra menina que eu gosto muito também dos louvores dela, só que eu não vou lembrar o nome dela agora, que tem um louvor que eu gosto muito, 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 que é Em Teus Braços é Meu Descanso, sabe? Então, tipo assim, tem pessoas aí que Deus está usando, pessoas que ele não só está usando... Oi? Laura Songueles, eu acho que é. Isso, é ela mesmo. Então, assim... pessoas que Deus não só usa, mas que também são pessoas que têm intimidade com Deus. E são pessoas... E a Laura é interessante porque, assim, é muito legal o que Deus tem feito, movido na vida dela em relação à adoração, porque ela também tem sido tocada pelo Espírito sobre a questão do apostolado na adoração, sabe? Que é muito poderoso, que é algo assim, que a gente precisa voltar os nossos olhos para isso. A pessoa ali que ela tem um ministério na adoração com música, ela precisa entender que ela é apóstolo de Cristo. Os ministros de adoração, eles são apóstolos, então eles estão ensinando a palavra de uma forma diferente, de uma forma musical, mas é a mesma coisa, sabe? Então é isso, a minha inspiração é Jesus, para tudo que eu faço. Melhor que tá tendo. É o melhor. Até porque, Fernanda, as minhas experiências a isso foram nos meus processos. Então, quem estava... Aí tem aquela do Espírito Santo que eu gosto muito. Aquela que você escreveu no Oi? Espírito Santo. Aquela que você escreveu no Espírito Santo. Do Doce Espírito, né? Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Eu gosto muito dela.
Agora, no Na momento, verdade, ela é a única que nos deixa eu cantar publicamente, né? Porque as outras tá guardada. em nome de Jesus, eu estarei lá sentadinha com você pra cantar. Quero ouvir todas. Aqui, tem algo São mais que tipo você quer umas compartilhar? 50 já. Hã? Se você quiser também gravar o áudio e mandar, não ligo não. Eu escuto. Tem algo a mais que você queria compartilhar assim, com a gente sobre o louvor, sobre tanto de parte de conhecimento mesmo, como também de parte pessoal próprio, de algum testemunho, alguma coisa? Então, eu tenho um testemunho que eu acho que seria legal compartilhar para que a gente possa entender que tudo em Deus é poderoso. Nós fomos ministrar numa igreja e quando nós recebemos o convite, eu tive um sonho que quando nós chegávamos lá, uma pessoa ela ia manifestar com um espírito maligno e naquele sonho Deus me mostrava que seria algo muito complexo, sabe? Só que é interessante porque no sonho Deus não me mostrou como que acabaria aquela situação. Orei, jejuei, busquei de Deus a palavra e fomos ministrar na igreja. Quando me deram o microfone, me deram a oportunidade para eu começar a ministrar a palavra, o Espírito Santo falou comigo assim: você não vai ministrar a palavra agora. Olha para o seu lado direito. O neném tá chegando. Tá. Achei. Olha lá. Ei, neném! Ai, amor! Mas esse dentinho aí. E um tanto, meu filho. Tem um tanto de dente. E aí, quando Deus falou assim, olha para o seu lado direito, quando eu olhei para o lado direito, o rapaz do Ministério de Louvor, ele já estava de joelho, com as mãos para trás, e ele já estava manifestado. Só que a gente precisa ter sabedoria, porque ele é uma pessoa que Deus chamou, sim, mas ele ainda não estava pronto naquele momento para desempenhar a função que ele estava, embora realmente ele foi chamado para aquilo. Então, para não expor a pessoa, eu fui com muita sabedoria e cautela e muito amor, e eu comecei a ministrar no ouvido dele. Só que nada fazia o espírito maligno ir embora. E aí Deus começou a falar comigo assim: você vai cantar no ouvido dele. E eu falei: o que, Deus? E ele falou: você vai cantar no ouvido dele. E eu comecei a ministrar. Eu falei: Deus, tem uma música específica ou pode ser qualquer louvor? Aí Deus falou: qualquer louvor, começa a cantar. Eu comecei a cantar. E rapidinho, ele foi voltando ele ao normal. Moral da história. Naquele dia, Deus ele quis me mostrar que tudo nele é poderoso. Às vezes, se eu tivesse cuspido no ouvido do menino, ele tinha voltado ao normal. Jesus não curou um cego assim, ele cuspiu no barro e meteu na cara do cego. Tem poder no cuspe no barro? Cara, não, mas tem poder em Jesus. Então, qualquer coisa que ele fizer vai emanar poder e virtude dele. E a gente também é assim. Mas Deus, ele quis me mostrar o poder que há. E quando a gente faz algo para Deus, daqui de dentro. Quando é verdade, dentro do meu quarto. Quando eu gasto tempo orando, jejuando, não só porque eu vou fazer uma ministração, mas porque aquilo é vital para mim. Eu necessito da presença dele. Então, qualquer coisa que eu fizer fora do meu quarto vai fluir glória e poder. Né, neném? Esse troféu da vovó, aleluia! Lindo! Baterista. Então, assim, foi algo incrível. Oi? Não, pode continuar. Eu não estava falando como é que ele é com a bateria, mas depois ele continua. Aleluia! Vou levar ele para ministrar comigo. Tô precisando de um baterista. E ele faz direitinho, tá? Você entrega a varetinha na mão dele. Ó, ele faz direitinho. Então, assim, foi uma experiência surreal para mim, porque foi a primeira experiência que eu tive em relação ao louvor nessa situação. E segunda coisa ali, moral da história.
Deus mostrando quanto Satanás, ele guerreia com os músicos. Ele guerreia com as pessoas que Deus chamou para esse ministério. Porque, afinal de contas, a gente sabe que ele era o regente da adoração no céu. Ele deixou a vaidade tomar conta dele, ele tentou ser Deus, tentou tomar o lugar de Deus. Então, o que a gente tem trabalhado muito com os ministérios de louvor? Cuidado. Porque muitas vezes você está ali em cima no altar e você também está querendo tomar o lugar de Deus. Porque você está querendo adoração para si. Né? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê, Nanda? O ser humano, ele tem tudo dentro dele, coisas boas e coisas ruins. E nós somos seres vaidosos, a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser reconhecido por aquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado. É errado? Sim. Não, mas tudo tem a medida, sabe? E a gente precisa entender que tem pessoas que Deus vai expor mesmo. Igual, eu não gosto muito do termo, tem gente que fica falando assim, os artistas gospel aí. Cara, tem gente que Deus chamou para isso mesmo. Tem pessoas que Deus chamou para isso mesmo, para expor, desde que a pessoa guarde o coração dela. Desde que ela entenda que a glória não é dela, que é só o talento que Deus deu a ela para ela administrar. Fazer aquilo multiplicar, fazer aquilo gerar mais frutos eternos para Deus. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos é bênção, desde que a gente preserve, né? Eu falo que o melhor lugar para você estar é no chão. Porque é o lugar mais perto dos pés de Jesus, deixa você bem humilde. E aí você não vai querer competir com Deus, porque a adoração é só para Ele. Você pode receber louvor. Você pode receber louvor, não é pecado, e Deus quer nos honrar. Mas a adoração é dele. Isso precisa ficar muito claro. E uma outra coisa que eu quero pontuar é em relação à oração. Porque a gente está falando sobre oração e louvor, né? A adoração. Não existe adoração sem oração. Cara, não existe nada sem oração. Sem oração, vão ser só músicas, vão ser só pregações, e Deus, ele usa porque ele quer tocar as pessoas, porque ele quer salvar quem quer ser salvo. Agora, eu me preocupo muito com a minha vida, porque antes de querer salvar o mundo inteiro, eu quero ser salva. E isso não é errado. Eu preciso ter essa intimidade com ele para que possa ser real quando eu falar disso para as pessoas. Eu brinco que a gente tem que ser o tipo de cristão que até espirrando a gente está salvando alguém. Só a oração isso tem um preço. Hã? A oração é o início, o meio e o fim de tudo. Exatamente. E enquanto a igreja descredibilizar o poder da oração, a gente vai continuar tomando lambada do diabo. A gente precisa entender que a oração ela é poder de Deus na terra. E não só para fazer coisas, mas para que ele faça coisas em mim. Porque, Nanda, não tem nada que você faça em nome de Jesus que vai ter mais impacto na vida de uma pessoa do que a sua vida tocada por Jesus, genuinamente. Principalmente as pessoas mais íntimas de você. Os amigos, as pessoas ali do seu local de trabalho, onde você estuda, cara, não tem maior testemunho que a sua vida. Verdade. E pessoas que automaticamente também confirmam com coisas que não te conhecem dia a dia, né? Tipo assim, a pessoa que está próxima, que testemunha, que pode falar também. Para quem não está próximo, se o que você passa é uma verdade, né? Isso. E é uma coisa diferente, né? Tipo, quando você está tendo esses momentos do particular, de fato, secreto, né? Você e Deus, que você está realmente nesses momentos de quebrantamento com Deus ali no seu particular, é uma experiência porque você consegue ver que algo está acontecendo ali naquele momento. Você e Deus, você consegue sentir algo está acontecendo, você está tocando Deus de alguma maneira diferente. E, ao mesmo tempo, você está sentindo Deus te tocar de uma maneira diferente também. E aí, quando você chega também, tem essa diferença que quando você chega na congregação, seja no altar, ou seja no banco, como membro ali, você está só ali, você não faz parte do Ministério do Louvor, mas você está no banco ali como membro, você
É uma coisa assim, surreal, né? A É a pessoa. atmosfera. Ela muda. Você- Porque a presença dele muda qualquer ambiente. E É uma é interessante. transferência, né? Você traz o que você vive no secreto para os ambientes. Tipo assim, é interessante que você consegue ver essa diferença, até porque você não tem, por exemplo, eu, né? Não tem voz, gente. Aonde? Aonde? Não tem uma voz do Senhor para cantar. Mas aí, quando você está nesses momentos de quebrantamento mesmo, que você está em sinceridade, te entregando para Deus, sem se importar com o que está do lado, você está reparando, você, nossa, cantando ou não, né? Nossa, cantar mal ou cantar bem, não nesse sentido, mas você realmente está ali, você querendo adorar e exaltar a Deus, e o seu coração também está rendido a isso, você vê que, tipo assim, acho que é aquela confirmação de que Deus está recebendo, porque você olha assim e fala, não sou eu. Não sou eu. Você está presente disso. É algo diferente aqui, eu não sou eu. Mas nossa, você agora me lembrou sua mãe. Hã? Você me lembrou sua mãe agora? Eu olhei pra você que você me lembrou sua mãe. Eu vi direitinho a pinta da Oi, sua mãe de gente, você. mas é minha mãe, tem que lembrar mesmo. Normalmente você é a cara do seu pai, chefe. Agora eu tô a cara dos dois. Aí eu olhei, eu vi até a pinta da sua mãe de você. Esse é o poder do discipulado. Nossa, meu, mas agora eu quero poder a visita de vocês. Eu tava pensando até um dia que a gente poder marcar esses momentos de adoração, chefe. O que você acha? Um dia assim, entre nós, Acho bom, acho bom. E aqui, tá aí uma pessoa boa pra você chamar pra fazer live com você, viu? Deve ser por isso que Deus tá fazendo você ver ela em mim. É. Dá pra marcar mesmo, porque eu tinha chamado, só que aí quando eu chamei ela, A ela bichinha tava tá cuspindo ocupada. fogo. Vamos ver. Agora, daqui pra frente, adorar a Deus com entendimento, porque é isso aí também, né? Eu acho que nessa mesma passagem que você... Sim? É porque eu Pode tô falar. tendo um pouco de dificuldade de ouvir. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de ouvir. Tem hora, desculpa se eu te cortei. É uma coisa também importante falar que o próprio início do ministério de louvor na minha vida foi um milagre. Porque assim, a minha voz era uma voz de criança, literalmente de criança. Muito baixinha, porque eu era extremamente tímida. E eu lembro que eu estava conversando com Deus hoje sobre isso, e ele falou assim, mas o seu ministério começou quando você tinha 5 anos de idade, porque eu olhei para dentro do seu coração. Eu sempre gostei muito de música e filmes musicais, né? E eu lembro, e aí Deus traz, né, a memória na gente, você consegue voltar naquele lugar. Eu estava vendo um filme que passava uma música daquela Whitney Houston, sabe? E eu, com minha mente criança, de 5 anos, eu pensei assim, cara, se eu tivesse uma voz dessa, eu ia cantar para Deus. Só que pega a visão. Lá em casa ninguém servia a Deus, eu não sabia nem o que eu tava falando. Você entende que, tipo, cara, o Espírito Santo, ele é tão poderoso em te convencer que ele te dá a ideia, você acha que é sua, e pegou, então, tipo assim, ele começou o ministério, né? Aí eu lembro que quando Deus usou uma pessoa pra falar que ele ia me usar na música, eu falei, pô, eu tomo posse, né? Tem que ser um milagre daqueles bem milagroso. E aí eu lembro que Deus falou comigo assim, você acredita? Hã? Ainda bem que é Deus que faz, né? Tipo assim, ele faz a promessa e ele que faz as coisas tudo, a gente só tem que acreditar e ir embora pra frente. Mas lembra do que eu te falei, que pra você mover o celular, você vai ter que encostar nele? Sim. Então, essa é a pegada, porque aí Deus falou comigo, e aí, você acredita? Eu falei, já peguei, tomo posse, o que eu faço? Aí ele falou assim, só me obedece, você vai fazer isso? Então, pra mim foi assim, Deus falou todos os dias, às 18 horas, você vai começar a cantar. Aí eu falei, só isso? Aí ele E eu começava aquela, nossa, uma porcaria. Só que um dia prestou. E aí Deus trabalhando. Aí a primeira vez que
me chamaram para ministrar louvor numa igreja, eu falei, você já me viu cantar? Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Eu falo tão bem, não quer que eu falo, não? Eu pregando melhor. É menos ruim. E aí eu falei assim, pô, Deus, você quer que eu faça um curso, alguma coisa? Deus falou, claro que não, a glória é minha. Porque se você for fazer o curso agora, vai ser do professor. A glória é minha. Aí agora, Deus está começando a deixar eu estudar. Agora. Que ele já fez um milagre. Porque é lógico que quando eu for contar o testemunho, eu não vou falar com o meu professor, eu vou falar, não, que Deus... E olha que interessante, Nanda. Eu vivi um milagre no meu corpo físico. Porque ao longo desse período de cantar às 18 horas, todas as madrugadas, quando eu estava dormindo, eu sentia literalmente, eu era acordada com 2 mãos tocando a minha garganta. Literalmente. Literalmente. A minha voz até para falar mudou. E eu sei que quando eu louvo não sou eu, porque a voz não é minha. Não tem condições de ser, porque aquela voz não é minha. Para não ter, como é que fala? Brecha mesmo, né? É dele. Ah, não tem dúvida, entendeu? É ele, gente, é ele. É ele, por ele, e agora é dele. É ele. É engraçado. Teve uma vez que a minha vizinha falou assim, eu não sabia que você tinha essa voz, não. Teve até um dia que eu falei com meu marido assim, deve ter alguém lá com ela, alguém deve estar cantando lá na casa dela. Eu, hein, ousadia. Mas eu adoro isso. É bom. É bom. É bom os alfinetes assim, ó, na bolha, pra gente não inchar. E sabe por quê? Eu quase caio dura quando eu tenho que ministrar louvor, tá? Quando eu vou ministrar a palavra também. Porque é como se eu nunca tivesse feito. E eu peço a Deus para que isso nunca saia de mim, porque é um temor surreal. Mas o louvor é 10 mil vezes pior. Você não tem noção do quanto que é terrível. Tipo assim, é um peso de responsabilidade muito grande. Muito grande. Descer? Sucesso. Ô, Nanda, enquanto a gente estava falando também, o Espírito Santo estava me lembrando de Davi, né? Eu lembro que Mical, ela questiona Davi pela forma como ele está adorando a Deus quando eles retornam com a Arca da Aliança ali para a cidade de Davi, né? É interessante porque Davi, ele só adora daquela forma publicamente porque a adoração dele é daquele mesmo jeito no secreto. Então, eu falo assim que as pessoas elas não têm que ter vergonha, sabe? De expressar a sua identidade de filho, de adorador. O que você é no secreto tem que... As pessoas precisam conhecer a sua essência. Porque é assim que vai ser gerado fome e sede nas pessoas por Deus, sabe? E cada um tem uma identidade. Tem gente que é extravagante, tem gente que é mais quietinho. Cara, você só precisa exalar o bom perfume de Jesus e tem que ser de verdade. Sim. Peguei a visão. Peguei a visão. Pegou? Mas vai acontecendo também isso daí. Quanto mais você vai se aproximando da presença, vai colocando a adoração em prática diária. Eu acho que é isso aí também. Você vai tendo essa libertação ou do ego de querer se exaltar, né? Ou do se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Eu fui liberta dos dois. Nesse processo que Deus fez comigo em relação à adoração, eu fui liberta dos dois. Uhum. Sério. Porque eu sei que eu não sei fazer. Eu lembro uma vez, sério mesmo, eu falei, Deus, o que você faz comigo? Eu fui ministrar louvor e primeiro, me chamaram para ministrar. E para mim era a palavra. Se não fala comigo, eu ia chegar lá sem violão. Aí eu ia ter que fazer no playback. Aí no dia do culto, a mulher falou comigo e disse, mas só quer louvor. Aí eu, sério? Então vambora, né? Já tinha dado minha palavra, vambora.
Chega lá, eu pensei assim, que era uma igreja que estava começando, né? Tipo assim, é uma igreja que é bem estabelecida em uma outra cidade, mas aqui em Betim era uma igreja recente, né? Eles estavam. Tinha pouco tempo que estava aberto. Então eu pensei assim, ah, beleza, vai ter pouca gente, tal, culto de mulheres, né? Pensei assim. Quando eu chego lá, eu quase caí dura. Eu só não caí porque a Janine estava do meu lado. Mas era muita gente que tinha, muita mulher. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, vamos embora, né, Espírito Santo? Aí eu pedi uma cadeira, né, que eu falei, eu vou tocar sentada, que é melhor, é mais seguro. Na hora que eu comecei, eu errei umas 2 notas e tudo mais. Aí eu falei, nossa, aí, né, Deus fez o que ele tinha que fazer. Quando eu sentei, eu já sentei quase chorando, falando, Jesus, eu estraguei o louvor. Eu errei a nota, eu tava preocupada com o natural do negócio. Olha que quero que você entenda aonde eu quero chegar. Tô me expondo aqui, Brasil, pra você entender o que deu, o que é importante para Deus. E eu tava assim, eu já ajoelhei chorando. Falei, Deus, me perdoa, fiz uma cagada, eu errei 2 notas e tal, não sei o que, não sei o que. E sentei. Aí entregaram o microfone pra preletora. Quando entrega o microfone pra ela, antes dela cumprimentar o povo, a primeira coisa que ela fala, está faltando no Brasil ministros de adoração como você, que leva a igreja, ao mesmo tempo que leva a igreja à adoração genuína, exorta a igreja. Que você não se importou só em cantar músicas que todo mundo conhece, mas você ministrou nossa alma e nosso espírito. Se Jesus voltasse agora, provavelmente nós estaríamos prontos para ir com ele, porque aqui houve quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, e de fato nós recebemos a presença do Espírito de Deus. Ele foi movido nesse lugar. E aí, no final, aí eu pensei assim, aleluia, né? Glória a Deus. Isso aí é o poder da palavra que me libertou. Aí ela vira e fala assim, que voz maravilhosa que Deus te deu. Oh, eu caí de joelhos, aí eu chorei com força. Porque eu tava preocupada com o técnico da coisa. Eu não tô falando que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa realmente saber usar ali o instrumento, usar a voz. Não é isso que eu tô falando. Só que isso não é o mais importante. O mais importante é você saber mover a presença de Deus. Porque mesmo no erro, aí o Espírito Santo falou comigo assim, Sharon, quantas pessoas, quantas mulheres que tá aqui dentro você acha que sabe tocar violão? Nenhuma, só você. Ninguém percebeu que você errou a nota. Agora, se você não tivesse uma vida comigo, todo mundo aqui ia perceber que você não tem. Entende? Sim. É o poder da presença. Esses dias a gente foi ministrar louvor numa igreja, a igreja top. Sabe aquele ministério que é conhecido no planeta e fora dele? Chegamos lá, eu, o Diego e a Janine. Porque eu avisei o cara, eu falei, cara, hoje não tem jeito de levar a banda porque é domingo. Pastor nenhum libera o povo de louvor domingo. Vai ser voz e violão, serve. E o cara falou, serve, bora. Vambora. Diego no violão, eu pra cantar, ele também. Na hora que a gente tava passando as músicas, que não deu nem... A gente nem, tipo... Eu sou sincera, eu, Sharon Bertolino, não me preocupo com esse de ensaio, não. Eu acho que o ensaio é lá no meu quarto. Eu arrependendo, confessando meus pecados, buscando ter uma vida em santidade. Pra mim, isso é ensaio pra adoração. Não tenho nada contra quem gosta de ensaiar, louvado seja o nome de Jesus, se for pra ele, amém. Mas a gente não ensaiou, não passou música, nada. Sabe aonde que foi o momento que a gente passou as músicas? Quando a gente chegou na porta da igreja, a igreja não estava fechada, a gente ficou na igreja, velho. Quando a gente entrou, ligaram lá os trem e tal, ligaram os microfones, foi testar os microfones. Aí tipo, a gente nem cantou não, só brincou e tal. Aí a diaconisa da igreja chegou perto de mim e falou assim, voz gloriosa que você tem. Na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, que voz gloriosa que eu tenho. Entendeu? Aí eu falei, isso mesmo, Deus, que o Senhor tem. Porque eu não tenho. Eu sei que não. Aleluia, Deus! Foi rápido. Ainda bem, né? Ainda bem que desceu rápido também. Chegou rápido e desceu rápido.
Eu não sou trouxa. Eu falei, isso, papai, aleluia. É isso. Isso. O Vic tá morrendo de rir aqui, ó. Ele é gostoso demais, pode morder ele. Tá gracista, meu filho. E é Agora isso, dá pra... Nanda. Então eu falo. Sim. É isso. Não, eu gostei É demais. Assim. É isso. Hã? Eu vou aprender a fazer mais perguntas, assim, pra gente desenvolver um assunto. Eu tô melhorando. Na última live eu fiz uma Não, mas só, tá hoje eu vou ótimo. Já evoluiu muito na outra, você ficou caladinha. já bati mais papo, e aos pouquinhos tá aí. Amanhã você vai acompanhar com a gente a live, com a Janine? É o mesmo horário? Mesmo horário, 7h30. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou fazer tudo pra acompanhar. Porque eu não sei se aonde que eu vou estar, eu vou poder mexer no celular. Não, tá bom então. Mas Mas eu vou tentar. tá, eu queria agradecer. Muito obrigada de novo, né? E você sabe que se eu conseguir, eu vou fazer perguntas, hein? Sim, pode fazer. Eu vou colocar lá a caixinha de manhã, que aí o pessoal que quiser perguntar, para mandar perguntas, manda lá para poder fazer para ela. Bom, que me ajuda a desenvolver as O perguntas. tema Gente. dela é oração e o tempo de espera, não é? Tempo de espera, é isso. Muito bom. Tiver com a gente lá. Muito bom. Ai, eu vou encerrar, então, finalizar a live. Aí você ora pra gente já, pra gente poder encerrar? Amém. Pode orar? Pode ficar à vontade. Assim, eu quero orar por todas as pessoas, obviamente, mas principalmente pelos ministros de louvor. E principalmente para aquelas pessoas que já receberam de Deus esse ministério, mas têm medo, têm vergonha, se compara muito com outras pessoas, com outras vozes. Eu quero te falar que Deus ele faz milagre, que ele fez comigo e permanece fazendo. Você tem uma identidade. A gente não pode orar para o outro e se fazer nada. Então, eu vou orar mais especificamente para as pessoas que têm esse ministério, que necessitam de pessoas cheias dessa área da música, porque ela é um poder descomunal. E aonde seus pés não chegam, sua voz chega, sabe? Papai, eu quero te agradecer por esse abençoado, esse momento de comunhão, de aprendizado. Eu sei que o teu Espírito Santo esteve e está conosco, que ele permaneça conosco. Nesse momento, Deus, eu quero orar pelos seus ministros de adoração. Xerele calabassuri limini cantarai, que o teu Espírito Santo dê a... que o Senhor toque nos lábios, que o Senhor toque nas cordas, que o Senhor toque no intelecto, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha inspirá-los com composições pertinentes para esse tempo. Ó Deus, que haja autoridade, que haja poder, que haja verdadeira unção, Pai, nos seus ministros, em nome de Jesus. Que não sejam só bons cantores, alabassou, decantere, vacire, limini cantarai, mas que sejam homens e mulheres cheios da tua presença, que vão tocar no Senhor no íntimo, para que eles saibam mover o Senhor em público, em nome de Jesus. Que o seu reino venha sobre nós. Que a tua vida, a tua graça, a tua correção, a tua bondade, a tua misericórdia venha sobre nós. Mas que o fogo, Pai, que consome todo o pecado venha sobre nós. E que quando esses ministros abrirem os lábios, Pai, para entoar cânticos ao Senhor, que seja ao Senhor. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade de limpar os nossos altares de toda vaidade, de toda soberba, de toda arrogância, de toda prepotência. Que nós possamos entender que em todos. E que nós precisamos ter uma vida de devoção ao Senhor genuína. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Desperta os seus adoradores. Desperta os seus ministros. Aqueles que vão te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito. E aqueles que se dizem seus adoradores, precisam adorar o Senhor em espírito e em verdade. Papai, eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus, crendo que assim o Senhor fará e muito mais do que eu tenho pedido. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus.
Xerinha, muito obrigada, viu? Oh, Jesus abençoe você. amém. Pode ter certeza que eu incomodarei mais vezes. E se não der para você participar amanhã, mas depois você dá uma assistida nos vídeos. Amém. Com Deus, viu? Muito obrigada. Amém.